Então agora está gravando. Então sejam todos e todas muito bem-vindos a essa edição do Grave BR. Hoje a apresentação do seminário vai ser feita pelo professor Tiago Caramês. O professor Tiago Caramês tem graduação em Física pela Universidade Federal do Pará, como a gente estava vendo há pouco, né, nas conversas de bastidores. Ele tem mestrado pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado pela Universidade Federal Fluminense, né, a UF. Pós-doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele passou lá um longo tempo, né, com o pessoal lá de Vitória, e também no Institute of Cosmology and Gravitation na University of Portsmouth. O professor Tiago foi professor visitante na Universidade Federal de Lavras antes de se mudar para Santo Antônio de Pádua, e onde ele agora atua como professor adjunto, também na Universidade Federal Fluminense, no campus de Pádua, né? E o professor Tiago é especialista em gravitação e cosmologia, com ênfase em teorias alternativas da gravitação, defeitos topológicos e assuntos correlatos, né? E hoje ele vai falar um pouquinho sobre cosmologia, né? Enfim, que é um dos temas que ele foi desenvolvendo ao longo dessa temporada em Vitória. Tiago, muitíssimo obrigado por aceitar dar o seminário, e agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Antônio, pela apresentação e também pelo convite, né, de falar aqui aos colegas da nossa comunidade. Na verdade, é sempre um prazer atender aí o convite de vocês, e eu sempre vou encarar esse convite como uma convocatória. Então, para mim é um prazer enorme poder te atender. E eu vou falar aqui de um tema, né, que tem ocupado boa parte das minhas atividades de pesquisa, como o Antônio falou, né, desde que eu comecei o pós-doc em Vitória, né? É um assunto tradicional, né, lá em Vitória, e desde então tenho estudado sobre diferentes pontos de vista, né, diferentes perspectivas, que é efeitos de viscosidade em cosmologia, né? Quando eu falo de diferentes pontos de vista, né, porque a gente pode introduzir na cosmologia essa propriedade física, né, que é a viscosidade, tanto a partir de uma extensão, né, do que a gente das quantidades físicas que a gente tem ali, né, estão relacionadas ao equilíbrio, né, termodinâmico, como uma extensão disso, né, ou seja, uma extensão para o não equilíbrio, mas também a gente pode introduzir essa propriedade através da modificação da gravidade, né? Então, quer dizer, introduzir não essa propriedade, mas como um efeito dela, um efeito análogo a ela, né? Através da modificação da gravidade. Eu vou falar aqui desses dois procedimentos, né? Então, meu nome é Tiago Caramês, né? Como o Antônio falou, e sou professor aqui do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, que é da Universidade Federal Fluminense, certo? Aqui em Santo Antônio de Pádua. Então, bom, a minha apresentação, né, ela aqui, bom, vou começar falando, né, da cosmologia padrão, quais são os desafios dessa cosmologia padrão, né, e por que como que se implementa a viscosidade em cosmologia na sequência, e também uma possível motivação para adotar, né, essa extensão, essa implementação, né? Vou me estender um tanto, né, nessa parte aqui, inclusive falando de alguns trabalhos que eu pude desenvolver durante os últimos anos, né? Em seguida, a gente vai passar aqui para a parte de como que a gente pode incluir efeitos, né, de viscosidade através de gravidade modificada. E, em particular, né, dessa teoria de gravidade modificada, do qual vou falar, vou comentar um pouco sobre as origens dela, né? Ela vem através do que a gente conhece como problema de Herlitz, né, que é um problema lá da mecânica clássica, talvez um pouco conhecido, né, que remonta à década de 30. Isso, quando
muito, assim, bem recentemente, ele teve a sua extensão covariante, né? E a partir do qual foi possível se construir uma teoria de gravitação dentro desse cenário, certo? Inspirado no problema de Herlotz, do qual falarei aqui. E aí, naturalmente, a gente vai discutir aqui um cenário cosmológico que surge a partir daí, certo? E, por fim, deixarei aqui as minhas conclusões. Bom, vamos falar aqui do modelo padrão, lambda CDM, né? Então, essa figurinha aqui, todo mundo que assiste palestra de cosmologia, muita gente começa, né? Começa por ela, para mostrar o seguinte, que o modelo, até algo bem repetitivo, né, que eu vou falar, que o modelo lambda CDM descreve muito bem o universo observado, né? E aí, essa figura que nós estamos vendo aqui mostra vários conjuntos de dados de naturezas diferentes, né, que quando combinam, existem, na verdade, outros que a gente poderia incluir, que eles convergem todos para o que a gente conhece como lambda CDM, né, que é, na verdade, esse modelo lambda CDM, neste diagrama que a gente está vendo aqui, ele significa 0,7 no eixo vertical e 0,3 no eixo horizontal, certo? Trocando em miúdos. Então, esse é o modelo para o qual vários conjuntos de observações convergem, certo? Então, ele descreve muito bem o que a gente observa, o universo, o que as observações nos dizem. Porém, esse modelo, né, o céu não é perto, então tem alguns impasses, né, ainda não resolvidos totalmente. Vou listar alguns aqui, mas isso não esgota a lista de impasses, né, que esse modelo enfrenta. Eu apenas escolhi alguns. Primeiro que eu menciono aqui é o problema da constante cosmológica, né? Então, a constante cosmológica que vem aqui de 20 anos para cá resolver o problema da conta, né, da expansão acelerada que a gente observa no universo, ela também traz alguns problemas conceituais, né? A gente tem quando a gente analisa ela do ponto de vista da teoria quântica de campos, né, a gente interpreta, né, essa constante como uma densidade de energia no vácuo. E aí a gente tem duas áreas da física nos dizendo coisas bem diferentes, que é as observações cosmológicas, né, nos dão uma certa magnitude dessa constante, né, dessa densidade de energia, que diverge de uma forma assim, muito grande daquilo que a teoria quântica de campos nos diz a respeito dessa constante, quando nós interpretamos ela como energia do vácuo, né? Nós calculamos explicitamente o que deve ser a densidade de energia. Então, não é uma diferença pequena, na verdade, é uma diferença de 120 ordens de magnitude, tá? É muita coisa. Isso constitui o que a gente chama de problema da constante cosmológica e é uma das grandes motivações para a gente ir além da teoria da relatividade geral. A gente buscar uma teoria em que a gente possa abrir mão da constante cosmológica. Então, essas tentativas todas, né, elas se apoiam, entre outros problemas do lambda CDM, neste aqui também. Segundo que eu menciono aqui, poderia talvez nem mencionar, porque existe toda uma discussão, né, de que o chamado coincidência cósmica não é um problema, né? Por quê? Porque o que é a coincidência, o problema chamado problema da coincidência cósmica? É o fato de que, aparentemente, hoje a gente nós estamos num momento muito especial do universo, né, em que a densidade de matéria e densidade de energia escura têm a mesma ordem de magnitude, né? Então, isso está acontecendo agora ou recentemente, né? Então, isso foi algo que aconteceu recentemente. Então, aparentemente, nós estamos num momento especial e aí cabe a pergunta, por que agora, né? Quais são as condições iniciais tão específicas, né, que fizeram que a gente viva esse momento agora, né, dessa coincidência, essa aparente coincidência na ordem de magnitude da energia escura, da energia escura, da proporção de energia escura e proporção de matéria, né?
matéria, incluindo toda a matéria bariônica ou não bariônica, né? A discussão que eu coloquei aqui, né, porque muita gente da comunidade entende isso como, de fato, uma coincidência, mas eu vou colocar aqui uma observação de que quando a gente interpreta, quer dizer, a evolução temporal do universo como a gente parametriza como redshift, né? Parece um redshift muito baixo, né? O momento de coincidência dessas duas densidades, né? de energia de um constituinte que outro. Quando a gente interpreta como tempo cósmico, fica uma coisa bem lá atrás, né? Existe um trabalho muito interessante de um colega, eu posso mencionar ele com a referência correta no final da apresentação. Quando a gente interpreta como tempo cósmico, não parece algo tão recente assim, né? Algo na ordem de 3 bilhões de anos atrás. Então, mais ou menos um quarto, né, da idade do universo. Então, isso aqui Mas, enfim, é algo que as pessoas se referem aí como um dos problemas do lambda CDM, que sugerem, talvez, uma espécie de interação entre as duas componentes, entre matéria escura e energia escura, né? Os chamados modelos de interação, eles se apoiam, em grande parte, nessa questão da coincidência cósmica. Okay? Esses próximos dois que eu vou mencionar aqui, o cusp core e o missing satellite, são problemas que a gente chama de problemas de pequenas escalas, né? No cusp core, e o problema do cusp core diz respeito à divergência que existe entre o que as simulações indicam quando, em observações, né, em certas galáxias, né, nós temos que quando você nas simulações, né, simulações cosmológicas feitas para determinadas galáxias, olhando para os halos de matéria escura, né, um halo de matéria escura tem uma densidade, um perfil de densidade associado, né? Então, as simulações indicam uma tendência, né, de uma densidade constante, a densidade praticamente constante no centro, né? Perdão, contrário. Uma densidade divergente no centro, né? Isso aí seria um cusp, né? Uma densidade muito alta no centro. Porém, quando a gente vai para isso aí, simulações, quando a gente vai para as observações, a gente observa algo aproximado, como se fosse um caroço, né? Uma densidade constante no centro dos halos de matéria escura. Então, isso aí é uma contradição, né? Uma discordância entre o que as simulações indicam e o que as observações, né, nos sugerem. Né? O que as observações indicam, o que as simulações computacionais, né, de N-corpos, nos sugerem. Então, isso é uma coisa de pequenas escalas, né? De determinadas galáxias que a gente conhece como galáxias anãs. Então, qual é a explicação para isso? É a inclusão de bárions, porque essas simulações geralmente consideram só energia escura, né? Só matéria escura. E aí, será que a inclusão de bárions nas simulações não resolveria? Então, existe toda uma discussão ainda sobre isso, tá? Trabalhos dizendo que sim, né? Enfim. O problema é do modelo, né? Nós precisamos de um outro modelo. Então, essa é uma questão também. O dos missing satellites, né? Isso aí refere-se ao fato de que quando a gente considera a pressão, a matéria escura como pressão zero, como tendo pressão zero, né? Que é o padrão, né? Que é o que é observado no lambda CDM, a pressão zero, ela dá uma tendência de que a instabilidade gravitacional seja mais intensa, né? E aí você tem a previsão de uma quantidade muito grande, né, de galáxias satélites, galáxias anãs, formadas em torno de certas galáxias maiores, como, por exemplo, o nível da nossa galáxia, né? Isso, quando a gente vai para as simulações, a gente não vê isso.
né? Então, aparentemente, isso é uma sugestão, aparentemente, né, sugestão de que a matéria escura não seja exatamente fria, né? Fria no sentido de pressão zero. Então, talvez ela tenha alguma pressãozinha, né? Uma pressãozinha faria com que você tivesse uma potência, né, para a aglomeração de matéria fosse menor, né? Então, seria compatível, no caso, com o que a gente está com o que está vindo ali das simulações, né? E aí, por fim, a tensão do H0. O H0 o parâmetro de Hubble, que é a expansão, a taxa de expansão do universo hoje, observada hoje, né? Quando existe aí uma tensão estatística, né? Quando a gente mede, né? Essa taxa de expansão hoje, em observações baseadas no universo primordial e aquelas baseadas no universo tardio, né? Então, existe uma diferença ali. Quer dizer, você teve ali nós tivemos as barras de erro, na verdade, diminuindo, né? Mas os valores continuando ali. E aí chegou um momento que essas barras de erro se afastaram tanto que você tem essa tensão, né? Que supera, né, 4 sigma hoje. Então, esses são alguns problemas, né? Como eu falei, existem outros aí que eu vou falar. Então, como que a gente tenta, né, resolver ou abordar esses problemas? Existem duas maneiras, né, tradicionais pelas quais a gente tenta atacar esses problemas. Ou mudar o setor de matéria, né, ou modificar a gravidade, né? Então, tradicionalmente, são os dois caminhos que são utilizados. Então, eu vou falar aqui desses dois, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui nessa palestra toca um pouco nessas duas alternativas, né, possíveis de a gente entender ou aliviar, pelo menos, esses problemas. Bom, o lambda CDM tem esses ingredientes, né? Novidade para ninguém que está aqui. A relatividade geral com constante cosmológica, né? A constante cosmológica tendo o papel essencial de produzir a aceleração cósmica que a gente observa. O chamado princípio cosmológico, né? Segundo o qual, para uma certa escala, que vai da ordem de 10 ao quadrado megaparsec, nós temos o universo em homogêneo isotrópico, né? Isso é traduzido pela métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, vocês estão vendo aqui, equação 2, e também o fluido perfeito, né? Esse fluido a matéria em grande escala, né? Pode ser traduzida como a partir da tensão de energia um fluido perfeito, certo? E aí a conservação da energia, né? As identidades de Bianchi vão levar à equação da continuidade. Para resolver esse sistema, né? A gente precisa de o sistema formado pela equação de Einstein. No caso da equação de Einstein, você tem, para essa métrica, apenas a equação de Friedmann, né? E aí a equação da conservação da equação da continuidade, né? Quando você combina a equação da continuidade com a equação de Friedmann, aparece a equação da aceleração, mas isso não são 3 equações independentes, são apenas 2, ok? Para resolver esse sistema, né, o Rho, A e P, né, você tem uma variável que está sobrando, né, Rho e P, portanto, você tem que especificar a relação entre Rho e P. Isso é feito pela equação de estado, né? Então, para alguns constituintes do universo, como radiação, matéria e constantes cosmológicas, as equações de estado são essas que estão sendo mostradas aqui. Então, nós temos, por fim, as equações do chamado background, né? As equações que regem o universo em grande escala, que é a equação de Rachel-Luke, a equação da aceleração, e a equação de Friedmann, que é a taxa de expansão do universo, expressa em termos dos constituintes que estão presentes no nosso universo. Então, essas duas equações, elas têm significados muito claros, né? Da equação de Friedmann, eu acabei de falar, né? Como que os diversos constituintes do universo, constituintes materiais, influenciam na expansão. A equação de
dure é a equação chamada equação da aceleração. Aí a gente vê muito claramente, né, que a constante cosmológica ela contribui com uma aceleração, né, do fator de escala, que é positivo, né, ao contrário da matéria ordinária, que contribuiria, por conta desse sinal que vocês estão vendo, com uma aceleração negativa. Então, isso aí a gente pode, a partir de algumas definições, expressar a expansão, né, que vem aqui da equação de Friedmann, através dessa equação, né? Então, as observações indicam esta distribuição, né, para os diversos constituintes do universo, e, em especial, né, a gente destaca os constituintes dominantes, que são a energia escura e a matéria escura, que tem cada uma papéis muito bem definidos, né? A energia escura ela acelera a expansão e não aglomera, ela não forma estruturas, ok? Enquanto que a matéria escura, que interage apenas gravitacionalmente, né, com a matéria ordinária, ela que governa a formação e estrutura do universo. Sem ela, não haveria os potenciais, né, os forças de potencial gravitacional suficientes para que as estruturas fossem formadas, né? Então, a existência da matéria escura, tá, ela se justifica pela formação de estruturas, pelo padrão de formação de estruturas que a gente tem, né? As estruturas que estão hoje gravitacionalmente ligadas, né? No que a gente chama no regime não linear. Então, sem a matéria escura não existiria isso, hoje, pelo menos no tempo presente, ok? Então, mais do que curva de rotação de galáxias, né? aquela coisa da década de 30, né? Hoje, a gente justifica a existência da matéria escura, sobretudo por isso, ok? Então, o setor escuro, né? Como que a gente explica? Porque um problema é o seguinte, energia escura e matéria escura a gente não sabe do que é feito, né? Qual é a natureza microfísica dessas duas componentes. E aí, sobre a matéria escura, a gente está um pouquinho mais avançado, né? Nessa compreensão, mas ainda não sabemos, né, completamente. E na energia escura ainda é uma incógnita. E aí nós podemos pensar o seguinte, né? O setor escuro, que é essas duas componentes, é uma nova gravidade? São novos campos? Né? Ou novas propriedades da matéria? Né? Que o que a gente vai discutir aqui sobre viscosidade, né? A gente está falando de uma propriedade física, na tentativa de entender o setor escuro. Né? Então, com uma proposta para o setor escuro um pouco diferente do que a gente vê. Né? A gente não está sugerindo a mudança para uma outra teoria gravitacional, nem está incluindo um novo campo. A gente está modificando as propriedades materiais, né, digamos assim, do fluido cosmológico, ok? E, a partir daí, nos cabe analisar quais as consequências disso, tanto para a expansão do universo, né, em grande escala, como para a formação de estruturas, né, em escalas menores. Então, bom, isso aqui que a gente falou, né, é a dinâmica do chamado background, né, do universo em grande escala, mas é claro que existe o universo que a gente vê, né, em escalas menores, ele não é homogêneo isotrópico, né, nós temos aí estruturas formadas. Vocês estão me ouvindo? Caiu no... Eu tô te ouvindo, Thiago. A sua Eu estou imagem está ouvindo um pouco também. congelada. Caiu no... A Acabou de imagem cair a está internet no congelada. computador. Tá, mas a gente está te ouvindo. Tá, eu vou tentar passando aqui. Deixa eu passar o slide. Eu estou vendo aqui a internet ainda ativa no tablet, mas no computador está congelado. Eu já Tudo passei bem. o slide, no computador continua... E o que eu estou vendo aqui no tablet continua congelado. Sim, sim. Deixa eu ver se eu faço uma... Eu utilizo aqui o rede móvel.
Um minutinho. Vamos ver aqui. Tentando reconectar. Estamos vendo você também. Ok, estou usando a rede móvel. Eu acho que quebra o galho aqui para a apresentação. O tablet está fine. Bom. O tablet é importante para o microfone, então vocês me avisem se ficar mudo, tá? Para que eu imediatamente... Tá tudo funcionando normal, Thiago. Ok, vamos lá, vamos nessa então. Então, o que eu vinha falando é que isso, tudo que eu apresentei aqui até então se refere ao background, né? Ou seja, ao que a gente, em grande escala, né, tenha como homogêneo isotrópico. No entanto, em pequenas escalas, a gente tem formação de estruturas, então o universo não é homogêneo isotrópico. Como é que a gente compatibiliza uma coisa com a outra? Através do que a gente chama de perturbações cosmológicas, né? Então, o que eu coloquei aqui é a versão mais simples das perturbações, que são as perturbações newtonianas, né? Então, eu tenho um fluido, tenho equações que descrevem o fluido, né? Essas equações aqui, e eu simplesmente perturbo, né? um fundo, né? Que é homogêneo isotrópico. A evolução dessas perturbações vai nos dar, né, a formação de estruturas. Porém, tem uma observação que a gente pode fazer. Essa aqui, como eu falei, é a versão mais simples, que são as perturbações newtonianas, que a gente só pode utilizar quando a escala típica das perturbações é muito menor do que a gente chama de horizonte, né, distância do horizonte, que é o H-1, certo? Aqui, claro, C está igual a 1, né? Então, nessa escala, em que as perturbações estão... a escala típica das perturbações é muito menor do que o horizonte de Hubble, né? A gente pode usar essas perturbações que a gente está mostrando aqui, que são as perturbações newtonianas. Quando é da ordem do horizonte, ou maior, nós precisamos usar a relatividade geral. A gente precisa perturbar as equações de Einstein, né? Quando a gente está na relatividade geral, né? Perturbar as equações de Einstein, perturbar o tensor energia-momento, né? E aí a gente precisa escolher também um calibre onde a gente vai trabalhar, tá certo? Então, aqui eu só estou mostrando as perturbações newtonianas para a gente para não nos estendermos muito. Mas aqui essa equação aqui, 6, descreve exatamente a perturbação, só que uma perturbação linear, né? Assumindo que delta, vê que é uma equação linear, né? Quando delta é muito, muito menor do que 1. Quando as estruturas se formam, né, a gente tem esse delta cresce tanto que, eventualmente, delta fica da ordem de 1 ou muito maior do que 1. Ok? Então, nós estaríamos no que a gente chama de regime não linear. Viscosidade em cosmologia. O que é viscosidade? Né? Viscosidade a gente estuda lá em física básica, né, que nós temos uma propriedade que aparece ali quando nós temos um movimento, né, de um fluido, e existe ali um movimento relativo entre diversas camadas e camadas adjacentes desse fluido. Okay? Então, essas forças de fricção interna que surgem ali, né, está associada à viscosidade. Okay? Então, aqui nós temos a lei de Newton da viscosidade, que dá a intensidade dessa aqui no caso, uma pressão viscosa, né? A intensidade disso, em que esse coeficiente aqui é o chamado coeficiente de viscosidade. Então, pense que aqui nós temos a derivada da velocidade em relação a essa coordenada aqui, né? Essa coordenada que localiza aqui a posição das diversas camadas, né? Do fluido. Então, quando a gente vai para 3 dimensões, isso aí fica... Como é que a gente faz, né? 3 dimensões, aqui já usando uma linguagem que está muito mais próxima do que a gente vai utilizar aqui
na relatividade geral, né? Então, a gente, com a equação de Euler, ela é escrita dessa forma aqui, em que esse tensor de energia-momento ele é uma quantidade associada ao equilíbrio, como eu falei aqui na introdução, né? Uma quantidade associada ao equilíbrio. Para a gente, uma maneira de introduzir viscosidade é adicionar esse termo dissipativo de Encke, né? Esse termo dissipativo aqui que vai estar associado à divergência da velocidade em relação à posição, tá? Então, por quê? Né? Porque a gente quer que não tenha Isso aí não pode existir rotação uniforme, né? Uma rotação uniforme significa que não existe fricção, então não haveria viscosidade, tá certo? E também eu quero que isso aqui seja simétrico, tá certo? Seja simétrico, já que o tensor energia-momento aqui ele é simétrico. E também eu posso fazer uma decomposição aqui redutível, né, dividindo esse termo entre uma parte com traço e sem traço. Quando eu faço isso, isso me dá duas viscosidades, né? A primeira chamada viscosidade shear, que é cisalhamento, né, a tradução, ou esse segundo termo aqui, que é a viscosidade volumétrica, né, bulk viscosity. A gente vai trabalhar aqui, depois vou explicar direitinho, né? Vou justificar por quê, com essa segunda viscosidade. Né? Cosmologia, para o universo que a gente observa, né? A evolução do background que a gente observa, a única das duas que é compatível, né, com a homogeneidade e isotropia é essa segunda viscosidade. Ok? Então, na cosmologia, isso aqui não foi o primeiro trabalho, né? Mas eu estou mencionando aqui o trabalho do Winfried, que foi um trabalho que foi precursor de vários outros trabalhos que foram feitos lá pelo meu antigo grupo de Vitória. Né? Então, uma homenagem aqui a um colega. Né? E em 1996, né, foi o ano desse trabalho, as justificativas, né, para se estudar a viscosidade eram inteiramente diferentes daquelas que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem um universo que sabe que está em expansão acelerada e a pressão viscosa, como a gente vai ver, ela contribui com um efeito repulsivo, né? Ou seja, uma aceleração da expansão, né? Só que essa aceleração da expansão não se sabia, né, que o universo estava nesse regime. Porém, se sabia já que o universo tinha experimentado um período de uma aceleração bastante acentuada, que é conhecido como a inflação, né, o processo inflacionário. Então, a viscosidade na cosmologia, naquele momento, era estudada no contexto do universo primordial. Okay? Notadamente aqui, voltado para as soluções inflacionárias, né, por essa razão. Então, o que é feito ali, né, é uma extensão do equilíbrio. Né? Se você pega essa equação aqui, isso aqui é uma versão, né, relativística, né, esse S é um fluxo de entropia. Né? Então, esse S vezes NMI é um fluxo de partículas. Então, S é entropia por partícula, então aqui dá um fluxo de entropia. Né? Esse segundo termo aqui é um termo, a extensão, a menor extensão possível do equilíbrio, a partir do equilíbrio, o menor desvio possível do equilíbrio, ok? E aqui aparece esse π sendo a pressão viscosa, né? Esse sigma aqui seria uma maneira de escrever o coeficiente de viscosidade, mas o tal, que é um parâmetro importante, é o chamado tempo de relaxação. Né? Ou seja, se você afasta um sistema do equilíbrio, ele volta depois de um certo tempo. Né? Então, o tempo, em média, né, que o sistema, após afastar do equilíbrio, volta para o equilíbrio, é conhecido como tempo de relaxação. Quando essa expressão aqui, utilizada junto com a relação de Gibbs e a segunda lei da termodinâmica, ela nos dá uma relação que é uma das maneiras, na verdade, de garantir a segunda lei da termodinâmica, né?
que é esta equação que está aqui. Está lá no trabalho, né? Eu estou aqui pulando várias etapas, tá certo? Então, essa relação que me dá a evolução da pressão viscosa, né? E existe algumas versões, né, disso aqui, que considera que esse termo aqui, que é o termo de expansão, né, que é a divergência da quadrivelocidade, né, ela é muito maior do que esse termo, esse segundo termo, né? Quando a gente considera isso, nós chegamos a uma versão muito simples dessa equação, que é a chamada versão truncada, né, em que esse primeiro termo aqui apresenta a dependência no tempo de relaxação. Por isso que esse formalismo é conhecido como formalismo causal, porque você considera exatamente o sistema indo e saindo do equilíbrio e voltando, né? Quando você despreza esse termo, né, esse tempo de relaxação, é como se ele instantaneamente saísse e voltasse. Então, é algo não causal, certo? Então, por isso, esse formalismo em que você despreza esse termo, o tempo de relaxação, né, é conhecido como formalismo não causal. Foi estudado por Eckhart, né, pela primeira vez. Você pode também justificar isso, eu não estou... pode pensar da seguinte forma, eu não estou desprezando o termo de relaxação, mas quando comparado com a outra escala de tempo que está envolvida, que é importante para o problema, esse tempo pode ser desprezível, tá? Então, você sempre está comparando com outra escala de tempo que está envolvida no problema, né? É uma maneira também da gente enxergar isso. Agora, quando a gente olha essa versão aqui, né, o formalismo de Descartes, veja que essa pressão viscosa ela tem um sinal negativo. Então, ela acaba abrindo algumas possibilidades na cosmologia. Primeiro, pressão negativa é algo interessante para a aceleração cósmica, tá? E segundo, né, que eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar. Quando a gente considera viscosidade na cosmologia, né, viscosidade para o fluido cosmológico, a gente acaba pensando o seguinte, né, os fluidos na vida real eles têm viscosidade, né? Então você acaba experimentando, né, num cenário um pouco mais realístico, né, de dizer, bom, um fluido real, né, ele vai ter alguma viscosidade, né? Então, de que maneira eu posso implementar, posso introduzir essa viscosidade para esse fluido de maneira que compatibilize com que com tudo que a gente vê, né, na cosmologia, que a gente mede. Então, essa seria a prescrição correta, né, de como introduzir a viscosidade aí. E, além do mais, isso abre a possibilidade para o que a gente chama de unificação do setor escuro. Por quê? Porque veja que se a matéria, né, o fluido, ele tem uma pressão negativa, significa que eu posso, com uma matéria, um constituinte material que é viscoso, acelerar o universo, sem a necessidade da constante cosmológica, né? E se eu conseguir, com esse fluido, com esse constituinte, produzir a formação de estruturas que a gente observa no universo, eu fiz o quê? Eu acabei unificando o setor escuro, ou seja, o papel da energia escura e o papel da matéria escura, ou seja, de acelerar e de formar estruturas no universo. Então, é o que a gente chama de unificação do setor escuro. Abre essa possibilidade, né? Essa possibilidade ela tem que ser testada, ok? Tem que ser confrontada com as observações. Então, neste caso, o setor escuro, perdão, a equação de estado vem a ser esta aqui, esse θ aqui, ele vem a ser a expansão, né? Então, é o coeficiente de expansão. E a viscosidade, por razões termodinâmicas, a gente pode assumir ela como tendo esta forma aqui, adotar este ANSYS, né, para ela. E aí, essa aqui é uma equação, uma derivada covariante, então preciso utilizar isso numa certa métrica, né? Quando eu faço isso para a métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walken, né, eu chego numa forma apropriada para se usar isso em cosmologia, que é esta aqui, né? Então, tem uma pressão negativa que, como tal, né, ela está habilitada para descrever a dinâmica da expansão acelerada do universo.
certo? Então, esse trabalho aqui, né, utiliza nessa proposta. E aqui eu tenho esse trabalho aqui que faz uma correspondência, né, dessa equação da viscosidade para um outro gás conhecido, né, que é o gás de Chaplin generalizado. Enfim, detalhes aqui que a gente tem nessas referências que eu coloquei aí. Existem alguns obstáculos, né, para esse modelo. Quer dizer, quando a gente vai para a dinâmica do fundo, né, do background, a gente consegue, né, para determinados valores ali dos parâmetros de densidade, que são basicamente essa potência aqui, μ, e esse coeficiente sigma zero, né, ou zero, né? Eu consigo reproduzir, né, o que as observações indicam. Porém, quando a gente vai para o setor perturbativo, né, isso mostra ter alguns problemas, né? Nesse trabalho aqui, a gente observa um efeito, né, da viscosidade, por exemplo, sobre as flutuações de potencial gravitacional, né, em que o potencial gravitacional, nesse caso, é definido em termos de um sinal, então, por isso que o decaimento está indo para cima, né? Mas a gente observa, quando comparado com o lambda CDM, que são as curvas aqui tracejadas, né, a gente vê um decaimento muito forte, né, do potencial gravitacional, o que traz algumas consequências, né, observacionais desfavoráveis, né, já que isso impacta em alguns fenômenos, né, alguns observáveis, como, por exemplo, o espectro de potência da CMB, né, o lenteamento, o efeito Sachs-Wolff, né, que basicamente os fótons, né, da CMB, quando eles passam por potenciais gravitacionais, eles sofrem um redshift, né, e isso traz uma assinatura observável, né, e a correlação cruzada das galáxias, enfim, há consequências, né, negativas para isso. Então, aqui a gente vê, no caso da CMB, né, uma viscosidade volumétrica, quando comparada com o lambda CDM, você tem um excesso de potência aqui, né, muito forte, incompatível, né, com as observações. Isso aqui, no caso em L pequeno, que é grande em grande escala, né? Então, quer dizer, no regime linear, que é o que a gente utiliza para obter esses resultados, nós temos aí um problema com a viscosidade volumétrica. O que a gente pode... E quando a gente vai para o regime não linear, ou seja, quando as estruturas estão se formando, né? Então, a gente está... O contraste de densidade muito maior do que 1, a gente observa um problema também, né? Então, o que a gente verifica, né, é o seguinte, que a dinâmica do fundo, isso feito naqueles trabalhos, esses 2 trabalhos aqui, ela nos diz o seguinte, que a viscosidade ela só é aceitável quando está nesse intervalo aqui de intensidade, né? Esse sigma aqui a gente pode entender como... Perdão, sigma não, psi, né? A gente pode entender como uma maneira de reescrever o coeficiente de viscosidade, né, entre 2 e 2,5. Quando a gente utiliza esse intervalo, porém, para descrever a formação de estruturas, que ou seja, a evolução não linear, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, indo de cima para baixo, 1.25 e 1.5, né? Perdão, de cima para baixo. 1.25 e 1.5. Então, o que vai acontecendo com essas curvas? A tendência é que ela vá ficando abaixo de zero, que é log de delta, né? Então, log de delta igual a zero é delta igual a 1. Então, ela vai se afastando do regime não linear, ou seja, as estruturas não se formam, né? Então, a gente consegue resolver o problema da expansão, mas não consegue formar estruturas, né? O velho cobertor curto aí que a gente não consegue compatibilizar, no caso da viscosidade volumétrica, né? Uma saída possível é o seguinte, a gente resgatar o lambda, né? Porém, a gente considera a matéria escura apenas, né? Apenas a matéria escura como
sendo viscosa, tá certo? E não todo o setor escuro. Então, a gente desiste da ideia da unificação do setor escuro, tá certo? E considera o Lambda, ele atribuindo a ele a responsabilidade, a mesma responsabilidade que ele tem no Lambda CDM, que é de acelerar, de fazer o papel da energia escura, né, de acelerar a expansão, porém a matéria escura agora ela tem uma pressão viscosa. Esse é um cenário um pouco mais promissor, né, mais do ponto de vista, inclusive, do que a gente observa e de alguns problemas que o Lambda CDM tem, como, por exemplo, o problema dos missing satellites, né? Já que essa pressão, lembra que eu falei que, aparentemente, o que as simulações indicam no problema dos missing satellites, né, é que a matéria escura ela não seja totalmente fria, ela tem alguma pressão, né? Então, se essa pressão for uma pressão viscosa, o que a gente observa, por exemplo, quando a gente analisa o espectro de potência da matéria, que dá uma medida da aglomeração, né, em uma certa cosmologia. O que a gente observa é que quando a gente inclui viscosidade, nós temos em pequenas escalas, tá? Em pequenas escalas é K, o número de onda grande, né? Em pequenas escalas nós temos uma supressão por conta da viscosidade, que é o que é esperado, que é um resultado esperado para a gente aliviar o problema dos mísseis satellites. Okay? E outro dado que a gente tem aqui também é quando a gente calcula o chamado número de objetos, né? Contagem de aglomerados, né? Número de objetos gravitacionalmente ligados acima de uma certa massa. E aí a gente observa que, por conta da viscosidade, mesmo uma viscosidade muito baixa, dá uma supressão aqui na quantidade de objetos, né? Da ordem aqui de duas ordens de magnitude, né? Então, é um cenário bastante interessante para essa questão, né? Para aliviar esse problema do Lambda CDM, né? Agora vamos falar aqui da modificação da gravidade, né? Quanto tempo? O Antônio disse que eu podia falar o tempo que eu precisasse, mas acho... Como é que está aí de tempo, Antônio? Não, enfim, a gente começou por volta de 11h10. São 11h55. Então, Teve um contratempo ali do se você, tecnológico. se você quiser, enfim, de repente mais uns 15 minutos, você acha que é suficiente? Ok. Sim, é suficiente. Tá. Creio que antes, mas vamos tentar por aí. Então, vamos falar aqui da segunda parte, né, que é a viscosidade através da modificação da gravidade. Como que a gente pode introduzir esse efeito dessa maneira, né? Através de alguma extensão não trivial da relatividade geral. Bom, na relatividade geral clássica, né, padrão, nós temos o seguinte: a conservação do tensor energia-momento, quer dizer, a teoria que a gente vai mostrar aqui é uma teoria chamada não conservativa, né? Na verdade, é um nome meio... Talvez não seja um nome muito adequado. O adequado seria dizer que a expressão, a lei de conservação do tensor energia-momento não é como a usual, né? Mas ela se conserva de um outro jeito, tá? Mas, enfim, por convenção, né, a gente usa esse termo não conservativo. Então, a lei de conservação do tensor energia-momento na relatividade geral é esta aqui, né, a derivada covariante do tensor energia-momento. Isso aqui é motivado por duas características, né, da relatividade geral que a gente pode mencionar aqui. Primeiro, o acoplamento mínimo da curvatura e da matéria, né, que é expresso pela ação de Einstein-Hilbert, né, em que você tem aqui a matéria e a geometria, os dois termos bem separados, né? Então, isso aí reflete o que a gente chama de acoplamento mínimo. Se você, de alguma maneira, mistura quantidades geométricas com a parte do setor de matéria, essa relação acima não vai ser observada, né? Nós temos também o chamado invariância por diffeomorfismo, a relatividade geral, que é expresso por isso, essa relação aqui. Então, quando a gente tem a variância por mudanças de coordenadas, né, falando de maneira bem direta.
Uma das consequências dessa relação, né, aqui, é exatamente essa equação, né, que é essa equação aqui em azul, né, esse termo aqui em azul, a gente pode reescrever. É uma maneira da gente definir o tensor energia-momento, né? Maneira da gente definir o tensor energia-momento. Então, isso aqui leva à conservação do tensor energia-momento também. Então, o chamado problema de Herbert, né, ele vem da seguinte tentativa, né, de se incluir, de abranger dentro da mecânica lagrangiana sistemas dissipativos, tá certo? Então, o procedimento padrão que a gente utiliza, né, é através da inclusão da chamada função de dissipação de Reinig. Isso aí é da década de 30, tá? Década de 30, nesse trabalho que está em negrito aqui. Porém, esse procedimento, né, pelo qual a gente aborda ali sistemas dissipativos na mecânica clássica, ele não vem diretamente de uma formulação variacional, né? Não vem diretamente de uma formulação variacional. Você usa ali o conceito de trabalho virtual, mas você não tem uma lagrangiana da qual emerge aquela equação, né? Aquela equação de movimento. Então, a proposta do Herbert é fazer o seguinte, uma coisa meio maluca, né? É assumir que a lagrangiana do sistema, ela depende da própria ação, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui, a lagrangiana e uma dependência na ação. Quando a gente faz isso, aí vamos aqui, as equações generalizadas de Euler-Lagrange ficam sendo essas aqui, né? Essa que a gente está vendo aqui. E aí, como exemplo, a gente utiliza, por exemplo, uma lagrangiana que depende da ação de forma linear, certo? Quando a gente joga isso aqui nas equações de Euler-Lagrange, a equação que a gente obtém é uma equação desse tipo, com um termo de fricção proporcional à velocidade, certo? Então, assim, só um exemplo, né, de como que esse formalismo é implementado na mecânica clássica, né? Em 2017, esse problema ele passou por uma extensão covariante, né? Ou seja, traduzindo isso para a linguagem de espaços curvos, né? Que pode ser utilizado na relatividade geral, certo? Então, a versão não covariante daquelas equações são essas aqui, as equações que a gente acabou de ver, esse ponto aqui, né? Essa divergência de um certo campo, né? De um campo S, um campo vetorial, que está identificado ali com a ação, tá? Não vou me estender muito nisto aqui, né? A referência está aqui, mas daqui a gente, quando assume um ansatz desse tipo, nós temos uma equação, nós podemos, para a lagrangiana, né, sendo desse tipo, nós chegamos a uma equação generalizada, equações, né, para o campo gravitacional, né, dentro desse cenário, né, generalizado, em que esse K-mini, né, é dado por isso aqui, né? Se vocês forem ver, para os mais atentos aqui, isso aqui não é um tensor, certo? Não sei se vocês estão suficientemente atentos aí próximo do almoço, mas isso aqui ele tem um problema que ele vale para uma certa classe de observadores. Isso aí é um problema que já foi contornado numa outra versão dessa teoria. Mas aqui o que a gente tem, né? Quando a gente vai analisar isso dentro de uma métrica de Friedman, Robertson Walker, uma novidade que a gente tem, eu vou pular um pouquinho umas coisas, um termo que a gente associa com viscosidade, certo? Ele é proporcional a H, igual a viscosidade volumétrica, né? Que a gente viu lá atrás é proporcional a H, né? Linear no H, no fator de Hubble, né? Ou seja, é idêntico ao formalismo de Descartes. Então, você tem aí um efeito de viscosidade de origem geométrica, né, na cosmologia. Então, a equação de Gibbs, né, nos dá essa equação aqui para a entropia. Quando a entropia a gente analisa a partir da equação da continuidade. Quando a gente combina a equação da continuidade e relação de Gibbs, né, você tem uma derivada para a entropia.
E aí a segunda lei da termodinâmica obriga que essa derivada seja positiva. Para ser positiva, isso impõe um sinal para esse parâmetro da teoria. O parâmetro da teoria aqui, pessoal, é esse lambda mi, está sendo introduzido bem aqui. Exatamente isso contribui para uma quebra de filomorfismo, né? Tem aí uma direção preferencial, né, na teoria. Então, esse lambda zero tem que ser negativo para que para que não tenha, perdão, para que a segunda lei da termodinâmica seja obedecida. Quando a gente faz isso no setor perturbativo, no entanto, a gente tem o seguinte, né? As perturbações, elas coincidem aí com lambda CDM, né? Padrão aqui para o perfil, né? Para as perturbações coincidem com lambda CDM. Esse em azul aqui é a viscosidade volumétrica usual, é a viscosidade mesmo, né? E aqui a viscosidade, aqui em linha tracejada, de origem geométrica, né? E na curva vermelha é o lambda CDM, né? Só que aqui, pessoal, aqui na verdade, perdão, não é o lambda CDM, é o CDM, tá? Que a gente está comparando o que a gente está fazendo com essa modificação da gravidade. A gente quer abrir mão da constante cosmológica, certo? Por conta lembra do problema da constante cosmológica sendo uma das motivações. Então, a gente quer abrir mão da constante cosmológica. E aí, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer que o universo seja matéria, escura, fria, só que sem constante cosmológica. Quem que faz o papel da constante cosmológica? Os graus de liberdade que vem da teoria de gravidade modificada. Certo? Então, é isso que a gente está comparando. Está comparando CDM, ok? Então, não lambda CDM, é CDM. E aí, isso dá uma sugestão de que talvez, se a gente for comparar com as observações, esse cenário ele seja promissor, mais promissor, em relação ao cenário de viscosidade volumétrica padrão, né? Que a gente viu lá que tem problemas. Então, é o que a gente fez aqui, né, pergunta, né, que a gente pode colocar aqui. Quer dizer, será que essa teoria, né, pode fornecer um comportamento do background e da formação de estruturas, né, do setor perturbativo compatível, né, que é o que a gente não encontra no caso padrão, né, da viscosidade volumétrica, né, padrão? Então, é o que a gente faz aqui. Vou passar um pouquinho rápido para não cansá-los muito. Então, a gente assume aqui um modelo que é fluido, quer dizer, matéria, né, mais correções da gravidade. O que a gente, na tentativa exatamente disso, né, de descrever a expansão com as correções da gravidade e, ao mesmo tempo, formar estruturas. Né? E aí a gente tem essas equações aqui as equações dinâmicas, né, equação de Friedmann, de Reichaldur, equação da continuidade, né, sendo essas aqui. E aqui a gente tem o chamado parâmetro de desaceleração. Né? A gente quer um universo acelerado, não apenas isso, né? Um universo acelerado, mas a gente quer uma transição, ou seja, de desacelerado para acelerado. O universo, no passado, né, foi desacelerado e ele passou para uma fase acelerada. Então, a gente precisa, nesse caso, analisar o parâmetro de desaceleração. Né? Só que aqui é o parâmetro de desaceleração hoje. Então, para este caso aqui, para a gente ter um cenário acelerado hoje, a gente tem uma condição, que é o parâmetro de desaceleração, né? Ele tem que ser negativo. Né? Desaceleração tem que ser negativo para que seja acelerado. Né? E aí isso impõe esta condição aqui, né? sobre o parâmetro da teoria. Tá certo? E, por fim, a gente fica como a equação de estado que a gente utilizou aqui é muito próximo de zero, né? Então, isso impõe esse limite superior aqui para esse parâmetro da teoria modificada. Okay? E aí, isso aí é o fundo, né? O background. Na parte perturbativa, a gente obtém também as equações, e aí, por fim, a gente utiliza, né, dados observacionais para essa quantidade aqui que a gente conhece como F sigma 8, né, que é a combinação dessas duas grandezas, né, que basicamente é o seguinte, né, trocando em o F sigma 8 me dá o padrão de aglomeração de matéria, me mostra como que a matéria, né, se aglomera numa determinada cosmologia, ok? Sem entrar muito em detalhes. Então, aqui a gente tem as observações, né, os dados observacionais aqui com as barras de erro,
E aí, o que a gente tem aqui, na verdade, quando a gente vai crescendo o valor de lambda zero, né, a gente vê que ele não chega no valor incompatível com essa condição aqui para aceleração, tá? Porque tem que ser menor que menos 0,5. Né? Menor que 0,5. Então, tem que estar abaixo das barras de erro. Tá? Tem que estar abaixo das barras de erro, ou seja, não concorda com as observações. Certo? Então, a gente não consegue descrever o background e o setor perturbativo ao mesmo tempo. Porém, existe uma saída, que é o que a gente utiliza aqui, que é o seguinte: vamos considerar, em vez de um fluido material, dois fluidos. Né? Então, a gente decompõe esse tensor de aumento em dois fluidos, só que um deles se conserva como usual, que é esse de ICM, e outro se conserva de acordo com aquela lei de conservação modificada, certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue algo interessante, que é uma matéria escura, que ela é sem pressão. Né? Então, veja que a matéria escura, ela usualmente, né, no lambda CDM, ela tem pressão negativa, P igual a menos ρ. Quando você faz nesse cenário aqui, esse fluido, na equação da continuidade dele, a pressão, a gente faz P igual a zero. Então, a gente tem uma energia escura, né, que não tem pressão, ou seja, não tem os problemas oriundos de uma pressão negativa, que é basicamente as condições de energia, né, que devem ser obedecidas na relatividade geral. E, ao mesmo tempo, você tem uma concordância com os dados observacionais aqui. No caso, a gente analisou aqui o chamado H de Z, que a expansão do universo, né, o parâmetro de Hubble, como função do redshift, e a gente vê uma concordância, né, com os dados observacionais, a produção aqui de uma transição desacelerada para acelerada, né, para esses valores, para essa faixa de valores. E também, quando a gente vai para o setor perturbativo, a gente tem algo bastante dentro aqui das observações. Ok? Então, com uma pressão, uma energia escura sem pressão, certo? Então, o modelo, essa tentativa aqui é o modelo mais interessante, ok? Então, eu vou deixar aqui minhas conclusões. Bom, viscosidade volumétrica pareceu como um modelo promissor, né, inicialmente, porém, a gente viu alguns problemas de compatibilidade ali entre a dinâmica do fundo e a dinâmica perturbativa. Né? O lambda, quando a gente, porém, atribui esse papel da aceleração à constante cosmológica e deixa a viscosidade só com a matéria escura, né, a gente vê que é uma alternativa melhor, né, e que alivia ali a questão do problema dos satélites faltantes, né, os mísseis satellites. Né? A parte, quando a gente vai para a gravidade modificada, né, a gravidade não conservativa, elas concordam ali no nível do background, né? Porém, quando você vai para analisar de acordo com os dados, né, tanto o nível do background quanto o nível perturbativo, a gente, no caso, foi forçado ali a fazer aquela decomposição, que mostra que uma energia escura sem pressão resolve o problema, nosso problema ali, e de maneira que o que a gente obtém concorda com os dados, tanto no nível perturbativo, tanto no nível cinemático, né, do background, quanto no nível perturbativo. E o que é interessante, né, que isso não viola qualquer conservação de energia, né, já que você tem uma pressão igual a zero. Ok? Então, e como você não tem constante cosmológica, o problema envolvendo o problema da constante cosmológica, né, ele pode ser evitado nesse cenário. Uma coisa que eu acrescentaria aí também é a questão a reformulação da teoria, né, a partir de uma estrutura que seja covariante, seja tensorial, né, equações tensoriais. Isso aí é uma coisa que foi feito recentemente, né, pelos autores, e junto com o professor Wilson Zanquim, lá do Federal do ABC também, está participando agora dessas discussões.
E aí a gente está em discussões para analisar as consequências cosmológicas dessa versão da teoria, que é uma versão mais robusta, né, da teoria. Tá certo? Pessoal, desculpa, me estendi demais, mas eu agradeço a atenção de vocês, aos que permaneceram. Muito obrigado e se tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado, Tiago, pelo seu excelente seminário. Então, eu vou convidar todo mundo agora a agradecer o Tiago. Então... E agora fica aberto para perguntas, né? Quem tiver pergunta pode simplesmente lançar. Tiago, eu tenho uma pergunta. Diga-me. Sobre aquela ideia que você mostrou do Herglotz. Gostaria de tentar entender melhor. Você pode mostrar aquele slide? De incluir dissipação. Uhum. Eu confesso, se eu entendi, ele propôs uma lagrangiana que dependesse da própria ação. Exatamente. Isso mesmo. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Sistema, é como se fosse um sistema aberto, né? Sistema aberto. Olha, se você imaginar que está introduzindo uma variável adicional, um grau de liberdade adicional, isso para mim faz sentido. Agora, para mim não faz sentido dizer que esse grau de liberdade adicional é ação, porque a ação é um funcional das coordenadas. É definida por uma integral. Então, não faz sentido, por exemplo, definir derivadas da ação em relação a x ou x ponto. Então, isso, para mim, é extremamente obscuro. Já vou te passar a palavra. O que eu estou entendendo, por exemplo, esse exemplo que você propôs aí, né? É uma lagrangiana em que foi introduzida uma variável, um grau de liberdade adicional que foi chamado de S. Então, deveria haver uma equação de movimento para esse S também. Né? Dizer que esse S é a própria ação, para mim, isso não faz sentido, porque não é possível definir derivadas da ação, por exemplo, em relação ao x ou x ponto, porque a ação é um funcional dessas funções. Não é uma função das variáveis em relação à qual a gente possa tomar derivadas parciais. Então, eu acho muito estranho esse negócio do Herglotz. Então, não vou defender o trabalho do Herglotz, que não é minha função aqui, mas é como se fosse um sistema aberto, né? Você está tratando aí, você está tratando de sistemas dissipativos, né? Mas, assim, de certa forma, eu concordo com as suas considerações. No fundo, isso aqui é algo um pouco artificial, né? Você teria tá. Você botou a referência aí, né? É num livro, né? Eu tive dificuldades, acho que eu olhei, mas não consigo encontrar. Isso é uma coisa... arcaicas, né? Mas eu acho que tudo bem, mas isso pelo que eu entendi, isso não desempenhou nenhum papel relevante na sua abordagem, né? Não. Não, porque aqui, na verdade, o que a gente faz, né? Quando a gente vai para a versão covariante, né? Isso é uma inspiração, né? Uma inspiração. Pois é, certo. Mas esse o que a gente chama ali, por razões históricas, de action field, né? Campo de ação, é mais por razões históricas mesmo. Mas eu acho que tem uma inspiração ali envolvida, mas isso não desempenha assim, um papel. Assim, eu tive algumas das dúvidas que você tem, né, de como que isso gera uma recorrência, né? A gente não se livra da recorrência nunca. Pois é. Mas, assim, é algo... Parece um truque, né? Parece como um truque. Exatamente. Agora, assim, do ponto de vista conceitual, aí cabe uma discussão, né? Cabe bastante discussão mesmo. Talvez,
pensando em sistemas abertos, né? Não sei se isso talvez fosse a gente essa questão da recorrência se justificasse, né? Mas assim, Ivaldo, não tenho, eu já tive uma tentativa de uma reflexão a esse respeito, assim, não tive uma conclusão, não, né? Uhum. Não tive uma conclusão. Eu acho que cabe muita discussão nisso. Só um comentário. Eu não quero me estender muito nisso para não atrapalhar quem quiser mais fazer pergunta, mas só uma outra coisa. Esse último termo na equação de Lagrange, o de Ronde-L e de Ronde-S, de Ronde-L e de Ronde-X ponto, eu confesso que não sei de onde isso sai. Isso vem quando você extremiza essa ação aqui. Você tem SS ponto, na verdade, quando você integra em relação a T, isso vai dar a definição de ação, né? Vai dar a definição de ação. S igual L, a integral de L dt. Ah, estou entendendo. Okay? Tá, então, aí quando você pega uma ação que depende de S, né? E aí você faz o procedimento padrão ali tá. Para essas condições de contorno, né? Procedimento padrão de extremização da ação para obter as equações de Euler-Lagrange. E aí você tem esse termo adicional. Ah, tá. Né? Aí onde apareceu variação do S, você usa... Isso está extremamente estranho, mas tudo bem, vai lá. Variação do S aqui? Não, porque quando você fizer a variação da ação, né? A ação é integral dessa lagrangiana que está escrito aí em cima, que é de função de t, x ponto e o próprio S. Uhum. Então, na hora de variar a ação, você vai variar x ponto e variar o próprio S, né? Uhum. E aí, na hora de expressar o delta, o de Ronde-L e de Ronde-S, delta S, para mim fica estranho. Aí o delta S vai ser uma integral. Tá esquisito. Não, estou entendendo o que você está falando, porque aí você tem, na verdade, uma variável independente meio que se misturando com uma variável... Pois é. Não, eu concordo. Eu não sei, eu tenho que olhar o trabalho, viu? Porque esse trabalho não está disponível, assim, de uma maneira fácil. Tá bom. Né? Obrigado. Mas, assim, olhar o que ele explica, mas, para mim, assim, estou falando assim, do trabalho dele, tá? Do nosso trabalho aqui, eu posso falar melhor, tá? Não, tudo bem. O trabalho dele, que foi uma inspiração, tá certo? Foi uma inspiração que foi feita. Tá bom, obrigado pela sua resposta e vou passar para os próximos. Eu posso fazer uma pergunta? Eu só ia fazer um comentário com relação... No slide seguinte, quando você fala da versão covariante, eu só queria anotar essa referência, né? Porque talvez aí tenha alguma... Esse trabalho você participou, Thiago? Não participei, não. Mas não tem muita... O que você ia falar? Pode falar. Não, o que eu ia sugerir que talvez nesse trabalho tivesse alguma construção, alguma referência ou alguma revisão do que foi feito no trabalho original, né? Tá bom, eu vou dar... Vou dar uma olhada nessa referência aí. Não tem muita... Mas não tem algo muito satisfatório, não, viu? Mas, assim, é uma discussão. Acho que não é algo fechado, não, entendeu? Não, talvez por isso tenha ficado... Talvez por isso tenha ficado muito tempo marginalizado, né? Isso aí. Talvez até nem tenha tradução do trabalho original, enfim, coisas dessa natureza. Pois é. Bom, o Samuel ia fazer uma pergunta. Samuel, por favor. Assim, para mim, no início você até fala sobre a motivação, né, desse modelo envolvendo viscosidade, e eu confesso que eu não peguei muito bem essa motivação. Você poderia, assim, resumir de uma forma... Não sei se teria como. Então, a viscosidade, digamos, fazendo as devidas aproximações, né, a gente chega nessa equação aqui de baixo, tá? Que é uma equação para pressão viscosa. Então, é uma pressão... o que é isso aqui? Isso aqui é uma constante, né? E esse
θ aqui é a expansão, né? Lembra que a viscosidade, como ela foi definida, né? Como ela é definida, ela é a derivada da velocidade na posição, tá? Em relação às coordenadas. E aqui, para a viscosidade volumétrica, a gente tem que... Isso aqui é o divergente da velocidade, certo? Então, veja que esse sinal negativo dá uma pressão negativa. Isso aí, ele é importante hoje para a aceleração do universo, né? Uma pressão negativa. Então, essa é uma das motivações, né? Você precisa de um efeito repulsivo, né? em grande escala para ter aceleração da expansão. Outra possibilidade é que isso pode unificar o setor escuro, ou seja, unificar matéria escura e energia escura num fluido só, né? Então, assim, uma possível tentativa de fazer o que a gente chama de unificação do setor escuro. Você descrever os dois fluidos, em vez de dois fluidos com papéis diferentes, um fluido só que faz os dois. Tá certo? Porque aí, nesse caso, você tem uma matéria escura, né? Você pode pensar o seguinte: eu tenho uma matéria escura, que, como tal, ajuda na formação de estruturas e também acelera, né? Então, é a segunda motivação. A outra, que eu acho que eu mencionei aqui, é o seguinte: um fluido real tem viscosidade, né? Um fluido real tem viscosidade. Então, por que o fluido cosmológico não vai ter alguma viscosidade? Tá certo? Então, é basicamente isso. Entendi. Mas essa possibilidade que você coloca, né, de viscosidade e está associado com aceleração cósmica, né, por causa dessa ideia de você ter uma repulsão, ela não poderia eventualmente excluir a ideia de energia escura, ou isso não, uma coisa não exclui outra? Sim, poderia excluir, a ideia é exatamente essa. Ah, tá. Ah, tá bom. A ideia é exatamente essa. A gente não sabe o que é energia escura, então quer trocar por alguma coisa que tá. a gente saiba o que é e Claro. entenda melhor. Ah, entendi. E a última coisa é sobre digamos assim, o segundo ato que você fala, viscosidade via gravitação modificada, né? Eu queria entender exatamente que modificação que é feita na teoria da gravitação, assim. Você tem, por exemplo, você tem a ação de Einstein-Hilbert, né, original, mas o que muda, né, quando você inclui esse modelo de viscosidade? Isso que eu não peguei muito bem também. Muda isso aqui. No caso, a ação de Einstein-Hilbert, agora você tem... ela é modificada dessa forma, introduzida, né, em termos de um quadro vetor, tá certo? E esse quadro vetor, ele produz, aí, é como se ele produzisse efeitos dissipativos, tá certo? Que aí você tem uma direção privilegiada, né? Então, a gente não tem... É tipo uma força de arraste, né? Caso como se fosse isso. Tá. Né? E aí, quando a gente vai... E aí você tem aqui um campo auxiliar, que quando você extremiza essa ação, tá? Ele não aparece nas equações de Anderson. Aí é bom acompanhar o trabalho, porque lá está bem detalhado, né? Mas ele não aparece nas equações modificadas. Aparece apenas esse campo vetorial. Certo? Tá. Entendi. E aí, quer dizer, quando você vai para a cosmologia, esse termo aí dá origem a uma viscosidade, que é meio que esperado, né? Você tem uma quebra de fiomorfismo, né? Então, os efeitos dissipativos também, mesmo na mecânica clássica, né? Você viola a lei de conservação, né? Conservação da energia. Ou seja, você tem uma conservação da energia. Então, assim, só fazendo um paralelo, né? Esse termo aí, ele vem a ser responsável, tá vendo bem aqui, pelo surgimento de um termo equivalente à viscosidade. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Thiago? Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço. Então, obrigado, Samuel, pelas perguntas e Thiago pelos esclarecimentos. Mais perguntas, pessoal? Anderson, porra, você vai embora sem nenhuma pergunta mesmo? Rapaz, eu tenho um monte, mas eu prefiro te alugar no privado, como diz o pessoal agora na linguagem das redes sociais. Na verdade, parabéns, tá? Pelo trabalho, a apresentação aí primeiro. E
Eu só fiquei com uma curiosidade que, quando você menciona que tem o problema da tensão de Hubble lá, né, o H0, que de uma maneira que você está... É isso que você está construindo, você dá um skip aí para esse caso, né? Não, nesses trabalhos aqui a gente não está tocando nessa... Eu citei como um dos problemas, né? Tá, não que o seu modelo... tá, então, a curiosidade é essa. Não. O seu modelo também A resolve... gente toca em alguns problemas aí, digamos assim, problema da constante cosmológica, né? Quando a gente abre mão de constante cosmológica, talvez a principal motivação seja essa, né? O problema da constante cosmológica. Problema ali de pequenas escalas ali do Missing Satellites também, a questão da matéria escura ter alguma pressão, entendeu? Uhum. Basicamente esses problemas, né? Ali eu só coloquei para dizer mencionar, né, que o Lambda CDM tem alguns limites, tem alguns desafios, né? Tem algumas questões em aberto ali ainda. Tá. Então, essa modificação que vocês fazem não toca ali na questão do tensão do H0. Né? Tá, mas existe tensão, há muitas tentativas disso aí via gravidade modificada, né? Uhum. Atualmente. Eu também gostei desse problema aí que o Nivaldo levantou. Vou estudar lá as referências também, de repente a gente debate isso em outro momento. Aí também fiquei curioso com isso, depois quando eu olhei lá a forma como a ação é apresentada, eu até fucei aqui, ver se eu achava alguma coisa, mas não achei também não, assim, enfim, é uma discussão, acho que para um outro momento também. Valeu, Thiago, brigadão, tá? Beleza, cara. Bom, obrigado aí pelas... Alguém mais? Bom, eu não vejo nenhuma mão virtual levantada e nem nenhuma mensagem no chat. Então, bom, vamos agradecer mais uma vez o Thiago pela apresentação. E, bom, com isso, eu encerro aqui a gravação. Obrigado aí, Antônio. Obrigado pelas perguntas e Imagina, pelo convite. Thiago, eu que agradeço Foi a muito boa a apresentação. interação aqui. Fiquei muito feliz aí de ver algumas pessoas conhecidas também, os conterrâneos aí. Tchau, Obrigado, Caio. Um Nivaldo. abraço. Boa tarde a vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Um abraço para todos. Crianças. Antônio, obrigado aí.